Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º, das Leis Morais. Nós vamos para o capítulo número 8, né? Estamos no capítulo número 8, a Lei do Progresso, e esse é o segundo item, Marcha do Progresso. Nós temos aqui, nesse nosso item, uma análise que Kardec faz, claro, junto com a resposta que os espíritos nos oferecem, uma análise sobre a evolução do nosso mundo e, da mesma forma, sobre a forma como essa evolução acontece, quais são as nossas motivações, quais são as nossas conquistas. Então, tudo isso nós vamos ver aqui agora nesse nosso item. Bom dia, Tico-Teco. Então, aqui na questão 779, Kardec já inicia perguntando: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Os espíritos respondem que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Nós estudamos nos nossos capítulos anteriores, a respeito, por exemplo, da lei de sociedade, que tratava da necessidade que o homem tem da convivência com o semelhante como parte de uma... Deixa eu abrir aqui de novo a lei do progresso. Como parte desse ingrediente divino que vai então nos impulsionar, vai nos estimular a essas conquistas. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Estou abrindo aqui de improviso, só um pouquinho. Está aqui então no capítulo número 7, Lei de Sociedade, Necessidade da Vida Social. Kardec pergunta se a vida social é natural, e os espíritos respondem que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida. E depois aqui embaixo ele coloca: se o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E aí então os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, por não possuir todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, ou seja, ele fica estagnado. Então, ao estudarmos aqui essa questão falando sobre aquilo que move o homem na sua evolução, e Kardec pergunta se isso é natural para o próprio homem ou ele é meio que forçado a isso por uma educação que ele vai recebendo. Bom dia, Rô. Então, o que os espíritos respondem é que isso acontece naturalmente. Quando o homem, então, quando Deus coloca no homem essa característica de um ser social, e através dessa vida social ele vai então buscando soluções, ele vai trocando experiências, ele vai adquirindo novos conhecimentos, ele vai desenvolvendo também os seus valores, nós vemos que isso então é uma característica nata de todos nós. Isso se encontra no nosso psiquismo, se encontra na nossa natureza. Por isso então, nós nos desenvolvemos por nós mesmos, é um impulso natural. Através das situações, inclusive, muitas vezes se pergunta qual é a necessidade da encarnação. Por que nós temos que reencarnar, nós temos que estar aqui nesse nosso mundo? E aí então nós vamos observando que todas as dificuldades e todas as necessidades que nós apresentamos aqui no nosso mundo para a nossa própria sobrevivência, nós vemos que isso vai nos impulsionando então a alcançar esse progresso, a alcançar essa evolução. E é interessante que a gente vai fazendo as conexões então, através desses assuntos. Por exemplo, o homem reencarna nesse nosso mundo. Ele já chega com 2 elementos fundamentais, que é importantíssimo a gente destacar sempre. O primeiro elemento fundamental
ele tem vontade de viver. Ele tem a necessidade de sobrevivência. Tanto é assim que a autodestruição, o suicídio, isso vai contra a sua própria natureza. Né? Então, nós vamos dizer assim, são 3 elementos fundamentais. Primeiro, o entendimento, né, sobre a existência de uma força superior, que para ele é nata. Ele não sabe de onde vem, ele só sabe que ele tem necessidade dessa busca. E isso acontece desde os tempos mais primitivos, quando o homem começou então a elaborar as primeiras formas de conexão com esse mundo sobrenatural para ele. Né? Então ele tem, por exemplo, ali os rituais, as suas práticas, ele quer buscar essa força. E ele buscava inicialmente na natureza, ele buscava nos eventos que aconteciam à sua volta, ele próprio criava suas divindades, e nós vemos que isso é tão natural que acontecia em todas as partes do mundo, mesmo que não houvesse contato entre essas sociedades, essas comunidades. Então, o primeiro ponto fundamental, o homem nasce com esse instinto de levá-lo a essa busca de um ser superior. O segundo, que é mais importante, que é importante também, o homem tem essa necessidade de viver. Né? Então, o medo da morte, a autopreservação, o medo propriamente dito é uma forma de autopreservação. O homem procura, né, sempre sair daquelas situações em que para ele se torna uma ameaça. Então, a vontade de viver, o instinto de sobrevivência, é um outro ponto importante. E o terceiro, que também vem do próprio homem, vem no próprio homem, é a necessidade de viver em sociedade. A necessidade de formar comunidades. Ele busca isso, né? Tanto é assim que nós temos a família acaba sendo aquele núcleo fundamental desde as sociedades mais primitivas. Enquanto que algumas espécies animais abandonam as suas crias logo após o nascimento, e isso são poucas, né? Porque a grande maioria acaba, né? Principalmente dessas espécies mais desenvolvidas, né? Entre mamíferos, por exemplo, pássaros também é a mesma coisa, répteis, alguns deles nós encontramos, eles formam essa família e eles vão convivendo com elas. No caso de nós, seres humanos, não precisa nem destacar isso, né? Porque nós temos ali os nossos filhos, temos os nossos netos, os nossos irmãos, e assim nós formamos a nossa comunidade. E isso vem de um instinto natural para todos nós. Então esses 3 pilares, crença em Deus, instinto de sobrevivência e a busca da convivência com o semelhante, são esses 3 elementos que proporcionam para nós uma reencarnação que nos permite essa evolução. Então, quando nós chegamos aqui no nosso mundo trazendo esses 3 elementos, nós encontramos então um ambiente que inicialmente era hostil, pelo fato de não ter estrutura, pelo fato de termos aí uma ameaça constante, nós começamos a criar soluções. Buscamos então ali a criação de instrumentos, a criação de moradias, a nossa inteligência vai se desenvolvendo a partir dessa busca, e nós vemos então que o homem se desenvolve por si mesmo. Então pergunta mais uma vez, por que o homem tem que reencarnar? Tem que estar vivo aqui na Terra se ele é um espírito? Exatamente porque esse ambiente proporciona para ele todos os estímulos necessários para que ele possa se desenvolver. A própria natureza o força a esse desenvolvimento. Por isso então, nós então nos desenvolvemos naturalmente, mas os espíritos também respondem aqui. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então isso significa que cada espírito tem a sua própria, vamos dizer, idade evolutiva. Cada espírito, com o passar do tempo, conforme ele vai desenvolvendo o seu intelecto, vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, ele também faz as opções da forma como ele quer desenvolver, por qual caminho ele quer desenvolver. Nós temos também a própria lei de causa e efeito, que é um outro mecanismo natural que nos leva a esse desenvolvimento, porque nós sofremos as consequências de nossas ações, e esse sofrer não significa necessariamente algo negativo, mas o próprio homem, através dessa pedagogia divina, né, que eu sempre gosto de chamar, que significa que o homem aprende através das experiências que ele vai adquirindo. Se são experiências negativas, ele sabe o que não deve fazer. Se são experiências positivas, ele vai então aprendendo, né, que deve aperfeiçoar aquilo que para ele proporcionou uma satisfação. Então, através desse contato social, através do atributo da inteligência, através das tendências que ele vai desenvolvendo, ele vai encontrando então o seu progresso. O tempo que isso leva
conforme foi colocado para nós, cada espírito tem o seu próprio tempo. Ele vai então ali seguindo a sua trajetória, muitas vezes ele tem que voltar e refazer o próprio caminho, outras vezes ele é impulsionado, né, num avanço mais significativo. E claro, aqui também entra um elemento fundamental que traz para nós ali a base desse progresso, que é exatamente a própria reencarnação. E essa ideia, como nós já conversamos anteriormente, no capítulo que trata aqui do estado natural, que nós vimos no encontro passado, nós vimos ali que se nós temos hoje uma crença geral que coloca a reencarnação apenas como crença e não como um fato, então eu não acredito na reencarnação. Significa então para mim que ela não existe. E aí então vem aquela grande pergunta, como é que o ser pode evoluir? Porque aí nós analisamos, né, como nós vimos então no nosso último encontro, muitas vezes um espírito que reencarna, um espírito que nasce e morre rapidamente. Então a ideia do paraíso para nós é essa crença, mas que foge daquilo que é aquilo que é uma realidade para nós. Como o espírito alcança o conhecimento que ele necessita se ele não viveu experiências para isso? Como o espírito pode desenvolver os seus valores se ele também não viveu o suficiente para isso? Então a reencarnação chega para nós também, não mais como uma crença, mas como uma resposta lógica para esse fenômeno da evolução dos indivíduos. Então nós lembramos sempre, né, aquele indivíduo do passado vivia de uma forma primitiva. Nós aqui no presente evoluímos daquele período para cá. No futuro nós teremos muito mais a evoluir. Mas significa que todos esses grupos estão desconectados? Tirando a questão genética, nós podemos dizer que o homem primitivo ele é inferior a nós? Aí podemos dizer sim, já que não acredito nessa conexão. Quando nós colocamos então a reencarnação como um ponto comum, nós vemos então uma trajetória linear, onde o homem, através dessas diversas etapas, ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento, desenvolvendo cada vez mais os seus valores e, por consequência, alcançando esse progresso. E isso vem então de uma forma natural. Então, quando Kardec comenta para nós que a doutrina espírita oferece a chave para uma série de enigmas que a humanidade vai vivendo, nós vamos encontrando então em cada um desses pilares, conhecendo essas leis, conhecendo as leis naturais, conhecendo as características que formam o espírito, o ser humano, nós vamos então observando que todo esse mecanismo que nos leva ao progresso se encontra aqui na própria natureza e independe das crenças que nós vamos criando, porque as crenças, na verdade, satisfazem as nossas conveniências. Eu acredito que naquilo que para mim é satisfatório. Acreditar num paraíso, por exemplo, é algo que para mim é importante, pelo menos para muitas pessoas isso é bastante confortante. Mas não significa necessariamente que seja lógico diante da realidade que a gente vive. Depois aqui na questão 780, avançando um pouco mais aqui nesse tema, talvez essa seja uma das questões que nós mais comentamos dentro da doutrina espírita, quando se fala sobre a diferença de tempo de evolução entre o intelecto e a moralidade. Então Kardec pergunta, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Os espíritos respondem, é a sua consequência, ou seja, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas não o segue imediatamente. Então já começa por esse ponto. O fato de não acontecer imediatamente, nós já compreendemos que a inteligência nos permite alcançar aquilo que nós desejamos. Pelo fato de nós termos desejos ainda bastante instintivos, né? Desejos bastante primitivos, nós buscamos, através da nossa inteligência, a satisfação dessas tendências. Por isso, então, entra mais um daqueles elementos, que no caso é a lei de causa e efeito, que vai trazendo para nós os estímulos educativos, no caso, o prazer e a satisfação, não o prazer físico, né, mas o prazer da conquista, o prazer da realização, aquele prazer saudável, digamos assim. Então, o prazer e a satisfação de uma conquista nobre, como também a própria dor, que vem ali como uma professora corretiva.
Então, o intelecto nos permite fazer escolhas, criar soluções para a satisfação dos nossos interesses. E aí, então, pela resposta, nós vamos vendo se essas escolhas foram ou não positivas. Se nós percebemos, então, que elas foram negativas e nós promovemos uma transformação para não mais repetir aquele erro do passado, isso mostra uma conquista moral. Por isso, então, o intelecto sempre vem na frente. E através das experiências, né, conforme a nossa inteligência vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo essas escolhas mais equilibradas, vai, na verdade, desenvolvendo aquela percepção de discernirmos entre o certo e o errado. O homem é capaz de tomar uma decisão, analisar as suas consequências e depois criar ali chegar a um aperfeiçoamento. Claro que essa transformação pode demorar mais ou menos tempo, de acordo com cada indivíduo, exatamente porque, como foi colocado para nós, nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, essa nossa capacidade racional de tomar essas decisões, de fazer essa análise, vai então nos ajudando na promoção do nosso progresso. Nós vemos até mesmo que os seres do reino animal, os animais domesticados, por exemplo, eles aprendem também através das consequências de suas ações. Eles tomam, vamos dizer assim, um livre-arbítrio bastante restrito, um livre-arbítrio bastante limitado. Nós sabemos isso, porque aquela ideia geral que nós colocamos que os animais não têm inteligência, não têm livre-arbítrio, é muito relativo. Isso seria para nós simplificarmos uma questão muito complexa, porque os animais, por mais primitivos que eles sejam, principalmente esses mais evoluídos, mais desenvolvidos, têm capacidade de tomar decisões, ainda que essas decisões, conforme os espíritos responderam para Kardec, sejam apenas relacionadas às suas necessidades mais básicas. Então o animal pode escolher se ele quer ou não comer, que horas ele vai comer, onde é o local de descanso, se ele gosta ou não de uma pessoa, se ele se sente ou não seguro. Tudo isso faz parte de uma capacidade racional, ainda que seja estritamente limitada. Mas mesmo com esse pequeno potencial, ele é capaz de se desenvolver. Ele é capaz, provavelmente, é difícil a gente ter mensurar essa capacidade dos animais de demonstrar essa racionalidade, essa razão, mas isso é bastante claro, né? Se nós não podemos medir, ela claramente pode ser observada no comportamento deles. Então até mesmo eles são capazes, com essa inteligência limitada, a tomar essas decisões, a aprender com essa própria experiência. Através dos estímulos que eles vão recebendo, através da educação que eles vão recebendo, especialmente os domésticos que nós falamos, né? Mas se nós pegarmos os primatas, por exemplo, bastando assistir a um documentário que fala sobre a vida selvagem, né? Né? Sobre a vida selvagem, nós observamos na natureza o comportamento que esses seres têm. Então a gente vê assim que eles vão encontrando soluções para as suas necessidades. E através do resultado dessas experiências, eles então vão se desenvolvendo. Para nós, que já atingimos, né, esse intelecto mais avançado, nós temos capacidade então de tomar decisões, nós temos capacidade de analisar as consequências e depois então desenvolver valores, que na verdade é uma consequência desse aprendizado prático. Deixa eu ver, em cima o Tico até colocou, aí me pergunta, né, por que os mestres da ciência material não creem em nada disso, né? Porque, como eu falei para vocês, existiu, né, e durante muito tempo, durante muitos séculos, aquele conflito entre religião e ciência. Então, eram duas instituições que começaram a degladiar para dizer quem era a dona da verdade. E naquele período da Idade Média, nós não podemos descartar esse importante período, porque ele trouxe consequências para nós, tanto que esse período, né, historicamente é chamado, né, de período das trevas, porque o homem ficou completamente no escuro no que diz respeito ao uso da sua razão. Então, quando nós tivemos o renascimento cultural, onde a ciência começou a mostrar a apresentar a sua opinião, a cultura se desvinculou das religiões, na verdade não é que a ciência começou
a pensar de um modo diferente. Ela classicamente rompeu com a ideia de qualquer coisa que diga respeito aos temas religiosos. E Deus, em vez de ser parte da natureza do homem, ele acabou sendo observado como uma personagem criada por essas instituições. E como elas romperam as relações, então Deus deixou de existir. Por isso, então, o homem procurava, nessas respostas que ele precisava, sempre a razão como referência. Então, se Deus existe, onde Deus está? É aquela história que nós sempre colocamos, né? Que o próprio Carl Sagan perguntava, né? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Imaginar uma coisa incriada, uma coisa que sempre existiu por toda a eternidade, é algo que a nossa razão não comporta. Então nós seguimos aquilo que a nossa razão é capaz de alcançar. Então essa ciência não é que ela seja material por pirraça, ela simplesmente busca respostas, algo que ela possa apresentar como argumento. Se ela não aceita, então ela rejeita. Mas com o passar do tempo nós vamos naturalmente encontrando essas respostas, né? A Chaconete colocou lá em cima, né? Hoje a ciência está lado a lado com o lado espiritual. E muitos cientistas sim acreditam, né? O detalhe, né, Chaconete, é que, na verdade, os cientistas acreditam nesse lado espiritual como uma crença pessoal. Mas nós podemos colocar a ciência como instituição caminhando lado a lado com o mundo espiritual. Porque, mais uma vez, ela precisa dessa argumentação. A doutrina espírita, no seu aspecto científico, quando fala para nós que as suas conquistas, as suas definições sobre o mundo espiritual, acabou vindo através da observação, porque é uma ciência de observação, observando os fenômenos mediúnicos, estudando todos os detalhes, as características, né? E Kardec apresentou isso para nós lá no livro dos médiuns. Então, esse aspecto científico da doutrina espírita, como sendo uma ciência de observação, ela trouxe para nós um caminho que precisa ser explorado. Só que pelo fato de essa antipatia ainda existir no que diz respeito ao sobrenatural, às questões das crenças, então eles não se interessam em caminhar. Mas com o passar do tempo, nós naturalmente vamos seguir esse caminho, porque as pesquisas estão chegando. Nós temos ali, por exemplo, pesquisas sobre a existência dos espíritos, pesquisas sobre reencarnação e outros fatos importantes, a própria mediunidade como meio de comunicação com o mundo espiritual, e a ciência não pode ignorar isso. Mas os cientistas estão preocupados em explorar aquilo que o mundo material tem para oferecer, que certamente também existe muita coisa ainda para ser aprendida, para ser compreendida. O mundo espiritual, o mundo material para nós já é um próprio enigma. Imaginemos o mundo espiritual. Mas com o passar do tempo nós chegaremos lá. André colocou lá em cima, né, pensei nisso, né, naqueles que não acreditam em nada firmemente, não tem o progresso moral. Isso vem de outras encarnações? E por que agora é tão firme em não acreditar em nada? Não é que não seja um progresso moral. A gente não pode confundir, Andréa, progresso moral com uma espiritualização. Porque nós sabemos, né, muitas pessoas que são descrentes de qualquer elemento sobrenatural, ou elemento fora do mundo material, não significa que ele não tenha valores. Os valores que nós temos são a caridade, a honestidade, a fraternidade, são virtudes de um modo geral. E uma pessoa, independente de ser espiritualizada ou não, ela é virtuosa. Né? Então, o que elas buscam, na verdade, são respostas para aquilo que foge do mundo racional que nós temos. Mas com o passar do tempo elas vão encontrando. O que as levaram a pensar dessa forma, muitas vezes, é exatamente essa rixa, essa antipatia com as instituições religiosas. Instituições criadas pelos próprios homens, instituições que cometem suas falhas, instituições que exercem um poder sem fundamento, porque ela se baseia em crenças, se baseia, né, em dogmas que são criados. Então, com o passar do tempo, naturalmente a gente vai modificando as próprias instituições e, consequentemente, também vai tendo uma proximidade maior com o mundo espiritual. Mas não significa que ela não tenha valores. Né? O Brás coloca, né, a ciência convencional ainda é bastante incompetente para julgar a parafísica. Né?
Ela é incompetente porque ela não se interessou ainda em explorar esse campo, né, Brás? O próprio Kardec colocou isso no livro Céu e Inferno, na sua introdução, desculpem, no livro O que é o Espiritismo. Ele disse que a ciência ela não tem competência porque os elementos que ela utiliza para justificar os seus argumentos são elementos do mundo material. Então não quer dizer que ela não tenha competência, ela simplesmente não se interessa. É da mesma forma que nós espíritas não temos competência para analisar uma experiência química. Nós espíritas não temos competência para falar sobre astronomia, porque não é o nosso campo de ação. Né? Então a ciência ela se preocupa em estudar aquilo que diz respeito ao mundo material, tanto que essas ciências fazem parte das ciências naturais do mundo físico. O Flávio colocou para nós, eles partem de uma lógica, né, sempre buscando uma causa e um efeito, né, tipo, se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Né? Então, é essa lógica que eles buscam. Mas com o passar do tempo, quando essa antipatia com as questões espirituais elas diminuírem, aí então a ciência começará a explorar um pouco mais. Basta a gente lembrar que no final do século XIX, começo do século XX, nós tínhamos muitos cientistas que exploravam essas questões espirituais. Nós temos aqueles nomes, né, que são destaques no meio espírita, como William Crookes, Cesare Lombroso, Gabriel Delany e outros pesquisadores, né, Alexander Aksakov, eram aqueles grandes nomes que começavam então a explorar esses fenômenos mediúnicos. Mas aí acabou aquele grande boom, acabou aquele momento, né, da doutrina espírita em estudar esses fenômenos. Aí, claro, né, quando a doutrina espírita perdeu força na Europa e veio para o Brasil, e aqui encontrando um campo bastante fértil para desenvolver principalmente seu aspecto religioso, aí então aquela parte científica acabou adormecendo. Então essa mudança da Europa para o Brasil trouxe essa consequência de nós encontrarmos aqui uma religiosidade muito forte, uma nação que não era desenvolvida intelectualmente, como era o caso da Europa. Nós falamos em desenvolvimento intelectual, não moral, né? É importante a gente classificar isso também. Então, naquela época, nós tínhamos as universidades, nós tínhamos os cientistas. Aqui nós vivíamos num país que era escravagista quando a doutrina espírita chegou. Ela veio para cá por volta de 1865, o primeiro centro espírita lá em Salvador e tudo mais. Né? Então, ficou restrita a um pequeno grupo intelectual, mas esse grupo intelectual não representava a sociedade brasileira, que era uma sociedade ainda com muita pobreza, uma sociedade que veio de uma colonização muito perversa, de uma escravidão que é inominável. E de repente você traz uma filosofia, né, uma doutrina que tem um aspecto filosófico muito profundo, um aspecto científico que é praticamente a base daquilo que nós trazemos do mundo espiritual. E como é que a gente vai implantar uma filosofia tão complexa, uma filosofia tão profunda, num ambiente que não tem capacidade de comportar isso tudo? Aí nós percebemos, entre ciência, filosofia e religião, como lembra, né, o Herculano Pires, qual dos três aspectos se desenvolveria com mais facilidade aqui no Brasil? Não tenhamos dúvida que é o aspecto religioso. Então nós perdemos muito com isso. Então aquele impulso que a doutrina espírita tinha lá no final do século XIX, começo do século XX, acabou se perdendo. E nós agora estamos tentando reconstruir essa parte das nossas ciências. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu perdi bastante coisa que vocês escreveram. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, né? Novas tecnologias vão surgindo para desvendar esse universo paralelo, né? E junto com a tecnologia, mais uma vez, Braço precisa quebrar essa rixa que existe entre ciência e religião. Né? As religiões hoje, né, que são duas instituições, são instituições muito poderosas que acabam influenciando a nossa sociedade, afastando-a da questão racional. Então precisa sim
ter essa transformação. E a gente vai ver depois, nesse mesmo capítulo, sobre a contribuição do Espiritismo para o progresso da nossa sociedade. O Flávio colocou também, né, para a ciência, a teoria mais aceita da criação do universo é a teoria do Big Bang. É interessante, né, uma energia condensada e se expandindo rapidamente. Hoje já tem cientista buscando, né, como essa energia surgiu e por que iniciou essa expansão. E vem também a busca de universos paralelos, etc, etc. Né? A gente chegou num limite de conhecimento, né, porque a gente está analisando, na verdade, essa, por exemplo, a ideia do Big Bang. Nós não estudamos a própria explosão. Nós chegamos a essa conclusão, né, e Edwin Hubble, né, o que deu nome ao telescópio espacial, foi aquele que teve grande contribuição. Quando ele, estudando o universo, ele percebeu que havia uma expansão, fazendo ali os seus cálculos e tudo mais. Então ele pensou, se o universo está se expandindo, significa que houve um momento em que ele estava contraído. Então chegou-se à conclusão do Big Bang analisando as consequências atuais. Ele não viu acontecendo, né? Então partiu desse princípio. Então, para a gente chegar na origem de tudo isso, a gente teria que descobrir muitas coisas ainda. Imaginando, né, que 13,8 bilhões de anos no passado houve essa grande explosão, que a matéria estaria condensada, toda a matéria do universo estaria condensada num corpo do tamanho de uma laranja. Olha só quais todas as teorias que são apresentadas. Então, a princípio, para nós hoje funciona. Mas será que daqui a 500 anos nós pensaremos da mesma forma? Se nós olharmos para o passado, há 500 anos, nós acreditávamos que a Terra era plana. Nós acreditávamos que o homem tinha sido criado a partir do toque de Deus de um boneco de barro. 500 anos. Se nós avançarmos 500 anos no tempo, quais serão as novas teorias que nós formularemos? Dizem, por exemplo, né, que algumas teorias que apresentam que quando nós tínhamos dois universos assim com dimensões diferentes, quando esses universos se tocaram, aconteceu a grande explosão. É tudo teoria, tudo especulação. Mas a gente vai escolhendo as respostas mais lógicas para nós. Hoje, para nós, essa é a resposta mais lógica, mas talvez no futuro não seja mais. Então, hoje nós escolhemos a criação do universo. Havia, né, ainda hoje, né, por incrível que pareça, esse movimento, né, que fala do criacionismo, que é uma resposta ligada às crenças, né, religiosas que foram apresentadas. Então, a ideia do criacionismo contra a ideia do evolucionismo. Isso falando sobre a origem do homem. Aí nós falamos sobre o universo. Deus criou o universo em 6 dias. Segundo teorias do Gênesis bíblico, né? Então, são teorias que vão sendo apresentadas. E isso faz parte do progresso, porque da mesma forma que nós vamos progredindo na prática, através das nossas ciências, através das teorias que nós vamos apresentando sobre o nosso modo de viver, das nossas as próprias religiões também vão evoluindo, vão progredindo. Se nós pegarmos ali hoje, por exemplo, a Igreja Católica, né, que é uma instituição que influenciou o mundo ocidental de um modo significativo, nós não podemos desprezar isso. A própria Igreja Católica, de 300 anos para cá, mudou significativamente. Antes havia perseguição, mortes, um grande poder temporal, né, que é aquele poder do mundo físico. Hoje já não é assim. Então ela também se modificou. Como é que será que a Igreja Católica vai se apresentar daqui a 300 anos? Quais serão as mudanças que ela vai mostrar para nós, que ela vai conseguir conquistar? Quais religiões serão substituídas por outras? Quais novas religiões surgirão, se é que surgirão? Como se dará esse aperfeiçoamento? Nós não sabemos, mas sabemos que isso vai acontecer. Porque se nós olhamos para o passado e vemos todas essas transformações, nós não podemos deixar de olhar para o futuro imaginando também quais serão as novas mudanças que vão acontecer. Porque se nós imaginamos que esse foi o máximo que nós alcançamos em termos de conhecimento, que nós somos os privilegiados de observar aquilo que pode acontecer no mundo de mais evoluído que o homem
jamais alcançará, nós estaremos muito enganados, porque existe muito ainda a ser conquistado. Flávio coloca lá em cima, né? Por isso eu gosto da informação da doutrina espírita, de que o mundo físico está contido dentro do mundo espiritual, mundo primitivo, né? Ou seja, o mundo material é uma pequena parcela dentro do mundo espiritual. E isso mostra, né, que nós estamos, na verdade, fechados dentro de uma caixa e estamos estudando esse conteúdo dessa caixa o máximo que nós pudermos. Mas vai chegar um dia em que nós vamos romper essas barreiras e vamos explorar aquilo que existe fora da caixa. É aí que vem a grande conquista para todos nós. Lembro do conceito de estudar conjuntos, né? O mundo material está contido dentro do mundo espiritual, que está contido, e assim a gente vai evoluindo. Porque depois nós vamos decifrar também mais o mundo espiritual. Basta a gente lembrar que Kardec, quando ele estudou, apresentou para nós sobre os diversos mundos, bom dia, Sandra, quando ele estudou sobre os diversos mundos, ele trouxe para nós mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundo dos espíritos felizes e mundos angelicais. Mas ele não explorou o universo como um todo nas suas dimensões. O que será que existe de mistérios no universo que Kardec não abordou? Até porque o conhecimento dele também era limitado. Os espíritos não trariam para ele revelações de fatos que ainda não podem ser compreendidos. Hoje nós temos, né, instituições, temos filosofias espiritualistas que falam sobre o mundo espiritual de uma forma que para nós parece fantasiosa. Mas espera aí, o fato de nós não conhecermos não quer dizer que seja fantasiosa. De repente, com o passar do tempo, nós vamos ali aprimorando um pouco mais o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual e vamos analisando a respeito de dimensões, a respeito de entidades. Nós sabemos que existe Deus, existem os espíritos e existe a matéria. Os espíritos nós classificamos de uma forma muito simples, são criaturas. Mas qual exatamente o alcance da evolução dessas criaturas? Quais são as verdadeiras características que elas apresentam? Porque o ser mais evoluído que nós conhecemos foi Jesus, que reencarnou aqui no nosso meio. E além de Jesus, o que será que tem por aí? Será que todos estão na mesma patente? Será que todos ali têm o mesmo grau de conhecimento? Eu até trouxe para vocês, né, uma ideia que nós conversamos numa outra vez, que nós pensamos assim: Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve aqui no nosso meio. Ele é o modelo e guia, conforme os espíritos trazem para nós na questão 624 ou 625, não me recordo. Ok, então se Jesus, como lembra também o espírito, o irmão X, se eu não me engano, que fala sobre Jesus sendo o governador do nosso planeta, imaginemos quem é o governador da nossa galáxia, ou quem são os espíritos que governam a nossa galáxia. A nossa galáxia está inserida num aglomerado de galáxia. Quem são os espíritos responsáveis por essas aglomerações? Quais são as inteligências que controlam a criação de mundos pelo espaço afora? Para nós, o máximo que nós conhecemos foi Deus, dentro dessa definição que nós temos, né? Deus é a inteligência primária, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Abaixo de Deus nós conhecemos Jesus. Mas e a distância entre Jesus e Deus? O que será que tem no meio? Tem tanta coisa que nós não sabemos ainda. E o pouco que nós temos, né, nós acreditamos, por exemplo, que o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, é a resposta de todos os mistérios do universo. Olha que ingenuidade a nossa. Quanta coisa tem ainda para a gente compreender que nós, nessa condição de espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, nós não compreendemos. É como se nós falássemos para uma criança que estuda no ensino fundamental sobre as complexidades de um laboratório de uma universidade que tem ali pós-doutorado. Naqueles laboratórios de física, laboratórios de engenharia, laboratórios de ciência, naquelas bibliotecas com aqueles temas complexos, de uma criança que está aprendendo a fazer contas. Nós somos essas crianças fazendo contas sobre aquilo que o universo apresenta. Mas o que será que os espíritos que estão lá no pós-doutorado estão aprendendo de coisas que a gente nem imagina? Então, por isso que nós falamos sobre a lei do progresso. Nós estamos progredindo muito, mas nós temos ainda muito a progredir.
Porque, como disseram para Kardec os espíritos, que o nosso mundo é um dos mais primitivos do universo, pelo fato de nós estarmos ainda vivendo essa materialidade, esse embrutecimento dos nossos valores. Flávio colocou, né, certos detalhes do capítulo Uranografia Geral. Em A Gênese, né, tem relatos que só foram comprovados quando colocaram Hubble em órbita. Isso porque, né, o que foi colocado lá por Camille Flammarion, né, que ajudou ali a elaborar aquele livro, acabou trazendo as informações pertinentes àquela realidade, daquele momento em que a ciência conhecia. Tanto que existem ali informações que foram corrigidas depois. Enquanto revelações foram confirmadas, outras foram corrigidas. A mais clássica, né, Flávio, é aquela em que afirmaram para Kardec que os cometas, se por acaso um cometa viesse em direção ao nosso planeta e batesse, não teria problema nenhum, porque o cometa nada mais é do que uma bola de gás. Está ali na Gênese. Só que hoje nós sabemos que um cometa é sólido. Que se acontecer isso de novo, pode exterminar a humanidade. Mas para aquela época era o que se conhecia. Então a gente vai evoluindo, a gente vai modificando o nosso conhecimento, vai criando recursos, né? Como o Braz lembrou lá em cima, vai criando instrumentos para poder aperfeiçoar cada vez mais as nossas pesquisas. Deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu ver. Acho que foi em Aulus que informou que estavam estudando o perispírito e ainda não tinham concluído os detalhes, né? Nós estamos estudando o corpo físico sem concluir ainda, né? Recentemente foi descoberto, tchau Miriam, beijos, foi descoberto um novo órgão do corpo humano, um órgão complexo, extenso, né? Que até então não se conhecia, coisa de 3 meses. O perispírito que nós estudamos, nós falamos com tanta intimidade sobre centros de força, né? Nós criamos uma forma na nossa mente a respeito do perispírito, mas nós não conhecemos praticamente nada sobre ele. Porque tudo que é conhecido, ele veio de uma forma teórica. Ele não veio de uma forma prática, a gente não conseguiu destrinchar ele. E ainda que nós conseguíssemos, como eu falei para vocês, o corpo humano ele é ainda para nós um mistério. Doenças que são incuráveis. Quando nós falamos sobre doenças que são incuráveis, nós falamos sobre elementos que afetam o nosso corpo físico que nós não conseguimos ainda desvendar. Como lidar, por exemplo, com uma mutação genética, com uma mutação celular que cria um câncer? Isso é do nosso corpo físico. É uma alteração no nosso corpo físico que a gente não sabe como lidar. Um elemento, né, como o HIV que vem e começa a destruir o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, como lidar com tudo isso? Está aqui na nossa frente, a gente olha, tenta criar ali recursos para amenizar os efeitos, mas a gente não consegue encontrar uma solução. E isso está afetando o nosso corpo físico. Olha que coisa complicada. Tomara, viu, André? André colocou que Kardec vai voltar daqui a 200 anos para ajudar, para ajustar, né? Já voltou, tomara que volte de novo, e assim a gente vai evoluindo, né? Tem muita coisa ainda para fazer. O Tic-Tac colocou, né? Melhor contarmos nossas bolinhas de gude, né? É o nosso estágio atual. O Braço colocou, né? Tudo que existe está na antimatéria, ou matéria quintessenciada, né? Também a gente fala com tanta intimidade, né, Braço? Ah, matéria quintessenciada. Ou seja, essa matéria quintessenciada é tudo aquilo que a gente não conhece ainda. É aquela matéria que faz parte do mundo invisível que para nós ainda é teoria. Nós descobrimos recentemente a matéria escura, esse elemento, né, que permeia todo o universo, né, que como os cientistas disseram, que essa tal matéria escura é como se fosse a massa do bolo. E nós fazemos um bolo de uva passas, né, que eles colocaram, né, de uvas passas. E aí então imagina um bolo, aquela grande massa, cheia de uvinha, de uvas passas assim grudadas, né? O que nós conhecemos são as uvas passas, mas nós não conhecemos a matéria. A massa do bolo, que é essa matéria escura, foi recentemente percebida. Mas eles perceberam que ela existe, mas eles não fazem ideia do que ela é feita. E perceberam através dos efeitos, né? Dos efeitos gravitacionais, etc, etc. Então, olha só, nós acabamos de descobrir
que aquele bolo invisível que a gente acreditava que a uva passa ficava flutuando, na verdade está cheio de farinha, está cheio de ovo, está cheio de açúcar. Mas o que é isso exatamente? Olha a grande novidade que nós descobrimos. A Sandra colocou, né, eu tive câncer de ovário e depois de um exame ginecológico descobri. Daí começou a crescer o tumor, né? Então fica aquele grande mistério, como lidar com esse fenômeno que afeta o nosso corpo? Porque a gente acha que as descobertas da nossa medicina, da nossa ciência, é apenas saber para que servem os nossos órgãos. Mas muitas alterações que acontecem nos nossos órgãos são para nós enigmáticas. E nós estamos trabalhando para isso, aí a ciência vai evoluindo gradualmente, né? O Flávio colocou, né, essa teoria da matéria escura é muito interessante, né? Então tem aí uma novidade para nós também, né? Vamos descobrir. Seguindo aqui para nós a resposta, vamos lá. As questões aqui do Livro dos Espíritos, né? O Flávio colocou antes disso, né? Estava lendo sobre ela e um cientista disse que ainda não comprovaram, mas que ela tem que estar lá, né? Olha só que coisa mais interessante, né, para nós. Né, que comportamento mais infantil, né? Não sei para que serve, mas sei que está lá. Né, como diz ali o personagem do Alto da Compadecida, só sei que é assim. E vamos lá, né? O Tico colocou, né, o que será que Emmanuel quis nos dizer com a frase chega de cientificismo, né? Ele fala muito mais sobre a parte muito racional para nós, porque a lógica é importante, mas a fé também é fundamental. E esse cientificismo, ele vai acabando com a fé, fazendo com que o homem observe apenas aquilo que os seus sentidos podem perceber. Só que os seus sentidos, né, audição, visão, olfato, tato e paladar, não é capaz de perceber a sua essência espiritual. Não é capaz de ter uma ideia sobre a existência de uma força superior que nós chamamos de Deus. E se o homem se restringir apenas aos seus sentidos, ele vai agir apenas motivado pelas suas necessidades mais primárias. Consequentemente, ele vai deixar de se desenvolver como ser, como criatura. Por que você vai ser uma pessoa boa? Eu vou ser uma pessoa boa porque eu quero ir para o céu. Não, esquece o céu. Me dá um motivo para você ser uma pessoa boa. Não tem motivo nenhum, então cada um vai viver seu próprio egoísmo, cada um vai viver ali a sua vida de um modo muito cego. Então esse cientificismo que ele colocou não é ignorar a ciência, é a gente achar que todas as respostas podem ser encontradas através da nossa razão. Só que a nossa razão não comporta ainda aquilo que diz respeito à nossa realidade espiritual. Então tem uma frase que, se eu não me engano, é atribuída a Einstein, que ele diz assim, né, que a ciência sem a fé, ela é manca, mas a fé sem a ciência ela é cega. Então fé e ciência devem caminhar juntos, e a doutrina espírita veio exatamente preencher esse miolo, que é trazer a sua fé racional. A fé racionalizada significa que eu quero acreditar em algo que eu não consigo perceber, mas essa minha crença ela tem que ser bem dirigida. Ela não pode ser fantasiosa. Eu tenho que tentar, tanto quanto possível, criar uma linha de raciocínio que me conduza até esse objeto que para mim é desconhecido. No caso mesmo de Deus, por que você acredita em Deus? Eu acredito porque me ensinaram. Não. Kardec, no livro A Gênese, ele trouxe para nós aquele capítulo sobre Deus, que ele começou a trazer para nós uma linha de raciocínio, dizendo que o nada não é capaz de criar alguma coisa. Então, se existe o universo, alguma coisa criou o universo. Então, mesmo que eu não compreenda, esse raciocínio para mim ele tem lógica. Me prova que Deus existe. Eu não posso provar que Deus existe, mas eu posso te argumentar com você que existe uma força que criou tudo aquilo que existe à nossa volta. O nosso corpo físico, com toda a perfeição do seu funcionamento, com toda com esse mecanismo extremamente complexo, né, que faz com que o nosso mundo funcione, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos desejos, tudo isso tem que ter uma origem. E eu posso dar esse nome que eu quiser. Quando nós estudamos a primeira questão do Livro dos Espíritos, eu trouxe para vocês várias definições a respeito de Deus.
A ciência, por exemplo, ela pode dizer que Deus é uma fórmula matemática, é a visão dela. As religiões vão chamar de pai, vão chamar de arquiteto, vão chamar de mãe natureza, cada um dá o nome que quiser. Mas só o fato de nós entendermos que existe algo que criou tudo, mesmo que a ciência chame apenas de física, de química, que seja, mas a gente vai perceber que existe alguma coisa nesse começo. Então, para a gente chegar nessa conclusão, a gente teve que elaborar uma teoria, seguir um caminho, e não se fé cega. Então foi nesse sentido que Emmanuel falou sobre esse cientificismo. Porque ele nos afasta daquilo que só a nossa fé é capaz de compreender, por enquanto. Deixa eu ver. Acho que o cientificismo também enrola a mente das pessoas, desviando a atenção. Eu não sei, Tic-Teco, se traria essa consequência de desviar a atenção das pessoas. A gente pode dizer que há muita coisa que você não consegue solucionar e isso te traz muito sofrimento. Se você não tiver algo a que se apegar, isso inicialmente tratando de uma questão psicológica, né? Se você não tiver algo a que se apegar para você ser renovado nas suas forças, para que você tenha motivação para continuar seguindo sua vida apesar das dificuldades, você sucumbe. Nós somos seres muito frágeis, né? Como eu disse para vocês, é da nossa composição, como criaturas, acreditar numa força superior. Se nós tiramos essa base dessa força superior, nós ficamos sem chão. E aqueles que dizem assim, não, eu não acredito em nada e estou muito bem assim. É muito fácil o indivíduo falar tudo isso, né? Mas até que a vida dele chegue numa situação complicada. Aí ele vai querer acreditar em alguma coisa, né? Ele vai dizer assim, se Deus realmente existe, me ajuda. Mas ele não quer acreditar nisso, né? O materialismo não anda de mão dada com o espiritualismo, pelo contrário, são caminhos completamente opostos. Porque o materialismo significa por si só não acreditar nada que seja além da matéria. O André colocou, né, o Leon Denis arrebenta no Grande Enigma, né? Então, com toda a sua poesia, ele fala sobre Deus. Ele não apresenta Deus, mas ele analisa as suas criações, né? Tudo aquilo que foi criado, né? A Chaconete lembrou, né? Se não pelo amor, vai pela dor, né? E geralmente a gente opta pela dor, né? Por incrível que pareça. O Brás lembrou sobre a lei do acaso, né? E diz, né, Brás, que o acaso nada mais é do que a assinatura anônima de Deus. Então, a gente chama de acaso, né? Então, seguindo, vamos lá, avançando aqui mais um pouquinho. Na 780, então, nós falamos, né, que o progresso moral vem sempre depois como uma consequência do desenvolvimento do progresso intelectual, mas não imediatamente. Na 780A, ele coloca como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. Então, como é que a gente pode chegar nesse aperfeiçoamento moral a partir da nossa razão que vai se desenvolvendo? Dando a compreensão do bem e do mal, é aquele discernimento que eu falei para vocês. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Vocês se lembram, né, que eu falei que desde quando nós analisamos os animais nos reinos inferiores, eles são espertos, né? Então a gente vê, por exemplo, os herbívoros, que geralmente são as presas dos carnívoros, né? Então eles têm ali, né, aquela visão lateral, né? Então a gente lembra, né, que os animais herbívoros têm os olhos um de cada lado, para que eles possam ter uma visão mais clara do ambiente à volta deles para a sua proteção. Então eles são mais assustados, eles ficam mais atentos, né? Então enquanto uma gazela está comendo ali, mas está com o olho de um lado, o olho do outro, e com as orelhas ali espertas, né, um leão está deitado tranquilamente porque ele não tem a preocupação de se tornar uma presa. Então esse instinto de sobrevivência mais apurado, né, para onde ela vai correr, de que forma que ela vai escapar e tudo mais, são recursos que os animais vão desenvolvendo para poder sobreviver, ou seja, o seu intelecto. E aí então ele percebe as escolhas que ele pode fazer, ainda que sejam limitadas, quais são os lugares mais perigosos,
quais são as situações em que ele corre risco, quais as situações mais confortáveis. Então percebem que desde os reinos inferiores, essa inteligência vai se desenvolvendo de uma forma muito rudimentar. Nós chegamos então aqui na condição hominal, e a gente vai também fazendo as nossas escolhas, e a gente vai analisando se os animais têm que sofrer as consequências das escolhas que eles fizeram, da situação que eles estão vivendo, e eles aprendem através de muita dificuldade. Nós hoje somos capazes de antecipar as situações que nós estamos vivendo. Eu não preciso aprender na prática o resultado das minhas ações. Eu posso parar, analisar e pensar, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso. Então é melhor eu não fazer. A menos que eu tenha muita vontade de fazer e queira correr esse risco. Mas todas essas informações, assim como nós temos ali aquele LEDzinho, né, que fica piscando no gabinete do nosso computador, que significa que o nosso processador está funcionando, acontece assim. Eu posso até me arriscar a fazer alguma coisa que me interessa, mas aquele processadorzinho ele está piscando ali, trazendo para nós a antecipação de todas as situações possíveis que podem acontecer. Então eu vou me arriscando, eu vou escolhendo, eu vou aprendendo, eu vou modificando ali, não quero mais fazer dessa forma, não quero ir mais naquele lugar, prefiro fazer de um jeito diferente. Todas essas situações são resultados do desenvolvimento de nossa razão. E aí nesse caso, como ele coloca aqui, né, o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. E aí então entra a lei de causa e efeito, dentro daquele ensinamento do Evangelho, né, que Jesus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a minha inteligência começa a se desenvolver, eu também começo a ter um aumento de responsabilidade. Porque o ignorante toma uma decisão motivada por um impulso. Aquele que é desenvolvido intelectualmente tem a sua razão para poder se direcionar. Daí já entra naquele campo desconhecido para nós, de que forma que o peso das responsabilidades se torna maior ou menor para cada indivíduo. Como é medido a sua capacidade racional? Aí nós não compreendemos, nós não sabemos. Mais uma vez, só sabemos que é assim. Então o homem inteligente que toma uma decisão equivocada, uma decisão errada, uma decisão que viola, por exemplo, a lei da sociedade, ele é punido exatamente pelo grau de conhecimento que ele tem. Dentro das leis morais, dentro das leis naturais, isso também acontece conosco. No caso, por exemplo, da programação de uma reencarnação. Um espírito que no passado, né, inclusive nós vimos aqui deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu lembrar aqui qual foi o tema que nós estudamos. Não me lembro aqui. Falou sobre o bruto, né? Enfim. Ele fala aqui sobre nós vimos lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que falava sobre as consequências de um espírito embrutecido, né? Se a sua reencarnação vai trazer ali a lei de causa e efeito, já que ele cometeu o crime perante as nossas leis atuais, né, as leis morais, como por exemplo, no passado ou numa sociedade muito primitiva, a morte acaba sendo ali uma solução muito fácil, porque o instinto selvagem ainda é muito forte. Então ele toma uma decisão, ele mata ali o seu oponente, porque ele se encontra em guerra, mas ele é motivado muito mais por esse embrutecimento do que pelo desejo realmente de matar. Agora, numa sociedade civilizada, em que o homem assassina o outro, é um peso diferente, porque o homem tem conhecimento, ele sabe das coisas. Ele conhece as leis, ele sabe que se ele cometer um assassinato, ele vai ser julgado, vai ser condenado. Agora, aquele indivíduo que vive na selva, a vida dele muitas vezes depende daquilo. E o instinto de sobrevivência é o que vai motivá-lo a tomar essa decisão. Por isso a gente percebe que a nossa inteligência vai se desenvolvendo, os nossos valores também e, por consequência, as nossas responsabilidades. E continua, vamos lá. 780b.
Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Os espíritos colocam para nós. O processo completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Lembrem que nós conversamos, né, que passaremos por diversas fases, falamos sobre isso no nosso último encontro aqui do Livro dos Espíritos, que nós vamos observando essa trajetória que a humanidade vai vivendo, passando por essas fases problemáticas, por conquistas, por fracassos, por guerras, por pacificações, por descobertas, por revoluções. Tudo isso faz parte desse processo. E se nós julgássemos apenas aquele momento, nós teríamos uma visão muito incompleta de todo o processo de evolução. Então não adianta a gente imaginar que o progresso, né, acontece no momento em que nós estamos vivendo. O progresso é um alvo a ser atingido. E para poder chegar nesse objetivo, todos os povos, sem exceção, chegarão a ele etapa por etapa. Então muitas vezes ele se desenvolve intelectualmente, mas ele comete erros. E são esses erros exatamente que vão fazer com que ele aprenda. E diz assim para nós: até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O que quer dizer equilibram? Imaginemos aquela balança antiga, né, de dois pratos. Nós temos então a inteligência, né, para baixo, muito mais pesada, e os valores, né, as virtudes ali flutuando, né, bem levezinha no outro prato. Com o tempo passando, a virtude vai ficando mais incorporada, mais robusta, e ela vai ganhando mais corpo. Chega uma hora em que fica equilibrado inteligência e valores. Quando nós juntamos inteligência com virtudes, nós encontramos a sabedoria. E a sabedoria é aquele estado de equilíbrio que o espírito alcança. Mas nós sempre temos aquela diferença. O prato da inteligência sempre é mais pesado nesse estágio em que nós estamos do que o prato dos valores das virtudes. Aqui são duas sugestões que Herculano Pires traz para nós, na questão 365 e 751. Vamos a ela. Aqui no capítulo número 7 da primeira parte, Retorno à Vida Corporal, no terceiro item, que trata aqui das faculdades morais e intelectuais, na questão 365, Kardec pergunta: por que os homens mais inteligentes, lembre que ele falava aqui sobre as sociedades, os povos mais inteligentes, né? Por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, se na marcha do progresso Kardec pergunta sobre os povos mais desenvolvidos que são ainda muito perversos, aqui ele fala sobre os homens inteligentes que são mais viciosos. E aí então a resposta dos espíritos é que espírito encarnado não é bastante puro. É que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Por isso que ele coloca aqui, marcha ascendente insensível. O que significa isso? Que nós não percebemos isso, nós não sentimos essa evolução acontecendo na nossa vida. O que a gente vai percebendo, até porque a nossa reencarnação, ela nos dá uma visão muito limitada da nossa existência. Quando nós olhamos, né, por isso que eu sempre falo que é impossível estudar a doutrina espírita se nós não fizermos uma correlação com a história. Nós, eventualmente, quando falamos em história, nós pensamos em fatos, em eventos, mas nós temos que pensar com uma visão muito mais ampla, para olharmos o corpo todo que a história acaba apresentando para nós. Até porque nós temos a nossa história
os fatos da nossa história, relacionados aqui ao nosso mundo. Mas se nós imaginarmos que cada mundo, cada sociedade nesse universo todo tem a sua própria história, ela vai mostrar exatamente as mesmas características, ou seja, analisando a essência, que ela sai de um momento primitivo e alcança um momento de evolução. E a distância entre esses dois extremos é uma distância muito longa. Então, se nós analisarmos um pequeno momento da nossa existência, nós não perceberemos mudança nenhuma. Veremos ali algumas mudanças de comportamento, veremos ali alguns detalhes, né, alguns fatos que tiveram algumas características diferentes do passado, como é, por exemplo, né, nós que temos aí uma existência de 30, 40, 60, 70 anos de idade, a gente vai fazer uma comparação de como era na nossa infância e como é agora. E ainda assim nós teremos uma visão equivocada. Porque quando nós éramos jovens, nós tínhamos uma visão de mundo da nossa juventude. Mas e se nós hoje voltássemos para o passado com a cabeça que nós temos hoje? Será que nós analisaríamos o mundo por essa mesma perspectiva? Então a gente vai observando através da mudança da nossa visão, do conhecimento que a gente tem, das experiências de vida que a gente vai adquirindo, do aumento das responsabilidades, né? Aquele adolescente que era sustentado pelos pais, então ele achava que o mundo, ele tinha que ganhar o mundo, que ele era revoltado e coisa e tal, porque ele tinha que se rebelar. Agora que ele é pai de família, tem que pagar as contas, ele já não pensa mais naquela revolução. Ele está preocupado com o dia a dia, porque amanhã vem conta para ele pagar, ele tem que sair para trabalhar, e aquele garoto que está na escola acha que ele pode revolucionar o mundo. E são fases da nossa vida. São fases do nosso desenvolvimento. Por isso, então, quando nós colocamos aqui sobre essa marcha ascendente insensível, é que mostra isso. Não adianta a gente pensar que o mundo se transformou de uma hora para outra. No caso, por exemplo, das guerras que nós tivemos aqui nesse último século, no caso da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, conflitos diversos que aconteceram, o espírito bélico continua presente em nós. Os eventos talvez não aconteçam da mesma forma, porque nós criamos leis, mudamos o nosso modo de pensar, mas moralmente nós continuamos muito parecidos com esse período. Nós continuamos ainda com os mesmos vícios, com as mesmas tendências, então a gente vai dizer, o mundo não mudou nada. O mundo continua a mesma coisa que era antes. Por isso ele é insensível. Agora, se nós analisarmos de um modo mais a longo prazo, colocando aí 500 anos de distância do que o homem era em 1500 e do que nós somos agora, nós veremos uma diferença significativa. Não precisa ir muito longe, né? Qual é o pensamento que nós temos hoje a respeito da reencarnação? A respeito da escravidão, desculpe. Nós achamos um absurdo, mas há 200 anos talvez a gente não pensasse assim. A escravidão era algo comum na nossa sociedade. Era hábito você ter um escravo em casa, você ter um preconceito com uma pessoa negra pelo fato dela ser de uma condição social diferenciada. Hoje nós já vemos isso de um modo escandaloso. E em apenas 200 anos nós tivemos essa mudança de visão. Então, assim, quando nós estendemos um pouco mais o tempo, a gente consegue ter algo mais sensível, mais palpável para nós. Mas, de imediato, a gente quase não percebe isso. A impressão que dá, inclusive, é que o mundo está cada vez pior, né? E, na verdade, não. Ele continua a mesma coisa. São os eventos que vão acontecendo que vão causando em nós impressões. O Tic-Tac colocou aqui para nós... deixa eu ver aqui rapidamente... Né, que deixa eu ver aqui, a ciência aí quer dizer apenas o conhecimento de algo, né? Ciência, né, consciência, exatamente. O Braço colocou, né, o momento que passamos me deixou bastante apático com o cristianismo no Brasil. E a gente coloca não o cristianismo, né, Brás, mas as religiões. Porque o cristianismo não é uma religião, ele é uma filosofia, né? Então, na verdade, a gente fica muito apático com relação às religiões, eu acho.
Deixa eu ver aqui. Será que o adulto muda totalmente, né? Ele continua vivendo seus vícios, só que agora vícios de adultos, né? Deixa eu ver. André lembrou aqui, né? Sabe-se lá quantos não pusemos no tronco, né? Ou apoiamos, né? Vai saber. E a reencarnação foi ensinada há uns 3 ou 4 mil anos, né? Era uma crença também. A gente lembra que como sendo uma crença, ela não tinha ali o seu fundamento, porque agora que a gente vem fundamentando um pouco mais sobre a reencarnação, né? Estudando as lembranças, né, desses fenômenos que vão acontecendo agora, né? Então agora é que ele vem sendo estudado. Então, como sendo uma crença do passado, quantas e quantas outras crenças deixaram de existir ou se transformaram de lá para cá? É que para nós a reencarnação, ensino baseado em quê? Né? Foi de fato uma crença que foi ensinada, né? Então, mas baseado em quê? Na ideia de que o homem poderia, né, evoluir através desse processo. Mas foi ali uma percepção que aquele povo teve naquela época, que aquele determinado grupo teve naquela época, e acabou desaparecendo para muitos desses grupos. E agora, então, para outros grupos isso vem sendo resgatado, né? Então, é uma ideia que se torna mais lógica para nós. Fica mais fácil, né? Então, para finalizarmos, pessoal, aqui então nós paramos na questão... falta mais uma ainda, né? E depois na questão 751, aqui também, né, tratando da evolução dos valores a partir da inteligência, nós estudamos sobre os assassínios, aqui no item número 4 do capítulo 6, Lei de Destruição. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação? Lembra que quando nós falamos sobre infanticídio, não era necessariamente a morte de crianças, mas nós estudamos com mais profundidade a respeito do aborto. Muitas sociedades acabam permitindo o aborto como uma prática legal. E são povos bem desenvolvidos intelectualmente. Nós vamos para a Europa, nós vamos para a América do Norte, nós vamos para a Ásia, aqui também na América do Sul esse debate vem acontecendo, né? Então, por mais que nós tenhamos a nossa legislação com toda a sua complexidade, nós criamos, por exemplo, né, uma lei tributária, criamos ali uma lei civil cheia de complexidade, cheia de detalhes, e de repente a gente acha que matar uma criança na barriga da mãe é uma coisa normal. Então, olha que coisa mais curiosa, né? Porque você pega ali, vai na biblioteca de um jurista e você vê ali a coleção de direito tributário. São volumes e mais volumes, edições e mais edições, trazendo ali coisas que a gente nem sabe para que serve. Mas quando se fala em matar uma criança, é uma coisa normal. Então, quer dizer, os povos já adiantados do ponto de vista moral, que conseguiram regular suas vidas a partir dessas leis, ainda cometem esses deslizes. Ou apresentam ainda esse aspecto de ignorância e de primitivismo no seu raciocínio. Então ele coloca assim como resposta, né, sobre por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. Olha só, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Então, quer dizer, uma resposta bastante lógica também para complementar aquilo que a gente viu agora. Então, para finalizar aqui o nosso estudo, nós paramos aqui na questão número 780A, 780, 780A e 780B. A próxima que nós vamos estudar, 781, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Então esse vai ser o item, né, que nós vamos iniciar aqui no próximo encontro. Bastante coisa para a gente conversar também. A Andréa colocou para nós, né, dia 19 teremos um grande encontro na OAB, com os papas do jurídico, né, com um grande debate sobre o aborto.
aberto para 400 pessoas, né? E isso na OAB, né? Mas nós tivemos também recentemente, né, Andréa, no Supremo Tribunal Federal, ou melhor, na comissão, né? Não, foi no Supremo? Eu lembro que a ministra Rosa Weber, lá do Supremo, ela estava numa das comissões que falava sobre direitos humanos, tratando da questão do aborto. Nós postamos lá na fanpage do espiritismo.net a gravação de um espírita, né, que dentre os diversos segmentos da sociedade, representantes, né, nós tivemos ali um palestrante espírita, não me recordo o nome dele, mas ele estava argumentando sobre a vida, sobre a visão que o espiritismo tem sobre a vida, né, para que a nossa legislação não permitisse o aborto. Porque a ciência dizia que normal, até o 4º mês tudo tranquilo. Muitos grupos, né, da sociedade também pediam a liberação do aborto, porque a mulher tem o direito ao próprio corpo, porque a mulher pode fazer sua escolha, que é melhor você pensar no aborto do que pensar numa criança abandonada, é melhor você pensar no aborto legalizado do que no aborto clandestino. Então são muitos argumentos que são colocados à mesa para serem debatidos, argumentos até que chegam até a mexer com a gente, né, que tem uma certa lógica. No caso, por exemplo, desse do aborto clandestino e do aborto legal, é uma questão que a gente pensa assim, olha, entre uma mulher desencarnar com uma infecção por ter praticado um aborto ilegal, é melhor que ela pratique o aborto num hospital, com todo cuidado. E a gente acha isso lógico. Mas aí a gente chacoalha a cabeça e fala, peraí, eu estou falando de matar uma criança. Então são argumentos assim que precisam ser debatidos, né? São respostas que a própria sociedade vai alcançando através do debate, através das trocas de ideias, né? Através do próprio progresso. A sociedade não evolui de uma hora para outra, ela evolui passo a passo. Então será, né, um dos debates mais calorosos que nós tivemos também aqui nos últimos tempos foi a respeito do uso de embriões congelados. Agora já não se fala mais nisso, né, porque a própria ciência conseguiu encontrar soluções a respeito, por exemplo, de células-tronco em cordões umbilicais, em placentas, células-tronco retiradas do próprio indivíduo, o que fazer com essas células-tronco, que a ciência também ficou ali meio estagnada nesse ponto, né? Mas a gente viu que esse assunto ele acabou ficando um pouco mais morno do que naquela época, mas outros continuam muito ativos, principalmente nesse caso do aborto. Então, e acaba virando também, Tic-Teco, em vez daquele momento de confraternização e troca de ideias, acabou virando realmente bate-boca. Porque cada um tinha ali a sua verdade, de acordo com suas crenças e tal, a visão do mundo espiritual equivocada por causa de uma visão distorcida das religiões atuais. E assim a gente vai encontrando. Então, o progresso acontece dessa forma. Não são os espíritos que vão trazendo para nós um roteiro do que a gente deve fazer. O que eles falam para nós é como as coisas devem ser feitas, através do respeito, através do debate, através do entendimento. Agora, o que fazer depende de nós. Porque nós vamos descobrir o que é melhor para a nossa sociedade, o que é melhor para a nossa própria vida. E aí que está, então, a lei do progresso na sua mais prática aplicação. A Andréa lembrou aqui também, né? O título é A Entrega Legal para a Adoção e o Direito Fundamental à Vida, né? Vai fazendo esse debate também. Exato, Tic-Teco, né? Essa política partidária que vai mostrando cada um com sua verdade, cada um defendendo o seu interesse. E pelo fato de nós termos ainda uma visão equivocada do mundo espiritual, nós enquanto sociedade, né? Porque quando nós espíritas falamos sobre quando nós somos contrários à prática do aborto, a nossa argumentação é a respeito da imortalidade do espírito, é a respeito das consequências morais da lei de causa e efeito sobre aqueles que praticaram, sobre o sofrimento que o indivíduo tem, né, no mundo espiritual, a oportunidade de reencarnação. Esses são os nossos argumentos. Agora, quando pega, por exemplo, a ciência não considera o espírito. Então ela tem um grande conhecimento intelectual, pelo fato de estudar ali sobre células, sobre somos, toda a parte de genética. Cara, isso aí é um tema extremamente profundo. As crianças hoje estudam isso na escola, mas a grande maioria fica olhando para cima babando, porque não entende nada do que está sendo falado. Então, quando você pega um geneticista e começa a ouvir aquilo que ele fala sobre
né, essa parte da ciência, a gente fala, nossa, como você é inteligente. Mas você é a favor do aborto? Eu sou. Eu sou porque se você tira o feto antes dele completar 4 meses, não tem problema nenhum. Ou seja, a gente vê intelectualmente bem desenvolvido, mas moralmente não. Porque a vida para ele, ela começa partindo ele não é um assassino, mas para ele aquele ser não se desenvolveu ainda. E esses são todos os argumentos que nós vamos então selecionando. E da mesma forma que hoje, vai conhecer, né? Não é uma questão se conhecessem, eles vão conhecer, só não conhecem ainda. E é por isso que nós vamos ver depois, aqui mesmo nesse capítulo 8, sobre a contribuição do Espiritismo para o progresso da sociedade, que vai ser exatamente a reformar as nossas instituições, fazer com que a ciência comece a olhar para a sua área de ação, não por uma visão simplista materialista, mas por uma visão moral, espiritual. Agora, o tempo que isso vai levar, né? Essa base da porretada nada mais é do que a lei de causa e efeito. Né? Se você não se esclarece pelo amor, você se esclarece pela dor. E a gente lembra que a ciência vai se transformar, não porque a ciência vai assumir novos conceitos, mas porque os cientistas terão novos valores. Assim como as religiões também vão se transformar, não porque simplesmente os seus livros vão serem mudados, mas porque as pessoas que seguem essas filosofias terão um pensamento diferente. E da mesma forma que uma sociedade também não se transforma, são os elementos, os indivíduos que formam essa sociedade que vão se transformar. Então esses cientistas vão desencarnar, vão reencarnar, vão ter um melhor esclarecimento sobre o mundo espiritual, e todo o conhecimento que eles possuem será aplicado de uma forma diferente. Porque eles estão se esclarecendo.